Oi, gente, tudo bom? Hoje nós vamos falar sobre alienação parental. Nossa conversa vai ser com Jacira Soares, uma querida lá da minha igreja, Igreja Evangélica Congregacional de Magarça. Ela é bacharel em Direito, especialista em docência superior e a área de atuação dela é justamente essa, direito de família. Você não sabe o que é? Então vamos lá para o vídeo para você descobrir. Você vai descobrir o que é alienação parental, quem comete. Nós vamos falar de crianças e a proteção à criança. Como podemos proteger nossas crianças disso? Vamos lá? Estou aqui dessa vez com Jacira. A gente vai falar de um assunto importante. Jacira ela é advogada e a área que ela mais gosta de atuar é direito de família. Ela vai falar um pouquinho sobre isso e vai apresentar o tema para a gente. Ela é lá da minha igreja também e estamos aqui com vocês tentando produzir algo bom na vida de vocês e reflexões assim a respeito tanto do nosso interior e o que a nossa profissão tem a ver com Deus. O que isso tem a ver? Né? Vou passar a palavra para ela. Tudo bom, Jacira? Tudo bem, Tamara, graças a Deus. Feliz por estar aqui com você, poder fazer uma pequena parcela de contribuição sobre esse assunto que você escolheu tão bem, que é um assunto sobre alienação parental, é um assunto que a gente convive na família, convive no trabalho, convive na igreja, enfim, a gente convive muito com esse assunto. E esse assunto é muito pouco falado. E é necessário realmente que a gente conheça um pouquinho mais sobre isso. É o que a gente vai tentar fazer aqui. Ok? Embora não pareça, isso acontece na igreja, né? Porque às vezes existe... você vai explicar o que é alienação parental, mas às vezes pode parecer assim, por que a gente vai tratar disso no vídeo de uma igreja evangélica? É porque, penso eu, que a gente vive em comunidade e nós não estamos alheios ao que a nossa comunidade passa, o que acontece na sociedade. Você explicando melhor o que é alienação parental, o pessoal vai entender. A gente precisa, de fato, tratar disso? Por que a gente precisa tratar disso? Né? Porque é um assunto que acontece com a gente dentro da igreja, fora da igreja. De repente, o pessoal pensa assim, poxa, mas acontece na igreja evangélica? Não deveria. Não deveria. Mas acontece, não é? Acontece. Acontece sim, porque a pessoa, quando ela é ferida, ela é capaz de fazer muita coisa. Verdade. E, na verdade, o conhecimento desse assunto, talvez ele venha provocar a pessoa que pratica o alienador parental a pensar antes de fazer, né? Nós vamos, ao longo do nosso papo, a gente vai entender melhor. E é necessário para nós, como igreja, sabermos sobre isso, e de um modo geral, até mesmo para você estar preparada para um aconselhamento, que as pessoas acham que alienação parental elas fazem, às vezes não estão nem se dando conta do que elas estão fazendo. E às vezes é preciso que chegue alguém, olha, peraí, você não vai por esse caminho, olha, pode acontecer isso, pode acontecer aquilo, e daí você precisa saber para poder orientar, né? Então, é válido esse assunto, a gente falar sobre isso sim. Então, vamos lá, explica pra gente o que é alienação parental. Tamara, a alienação parental, ela é tutelada pela Lei 2.318, de agosto de 2010. É um assunto que acontece desde que mundo é mundo, porém, só depois, agora de 2010, é que foi chancelado para poder tratar desse assunto, porque esse assunto estava trazendo muitos problemas para a criança. E aí, o Ministério Público, ele é responsável para guardar a criança, né? Ele é responsável e ele guarda muito a criança, e o idoso, ele está ali mesmo de forma ferrenha para guardar tanto a criança quanto o idoso. No caso aqui, nós vamos tratar da criança. Eu vou ler
aqui só o primeiro artigo, porque no primeiro artigo já fala exatamente de forma técnica, mas a gente vai poder continuar conversando e se fazer entender, tá bom? A Lei 2.318 de 2010, no seu artigo 1º, diz assim: considera-se ato de alienação parental a interferência na formação psicológica da criança ou adolescente, promovida pelos seus genitores, avós ou por qualquer pessoa que tenha a guarda e a vigilância dessa criança. E o objetivo da alienação parental é provocar um afastamento da criança de um dos seus genitores. Tamara, nós sabemos que a alienação parental ela vem através de uma separação mal resolvida, onde há muita briga. É quando um casal se separa consensualmente, não existe briga, isso não acontece. Mas quando tem a briga, quando tem a dor, quando há traição, e a mulher fica muito ferida. Por que eu digo mulher? Porque quem provoca a alienação parental é quem tem a guarda da criança. O guardião da criança é o autor, é o alienador. Aí ele usa a criança para descontar as dores que ela teve com esse marido. E por que eu estou tratando diretamente só com a mulher e não com os avós ou com as outras pessoas? Porque, na maioria das vezes, quem tem a guarda da criança é a mulher, né? Mas não pode acontecer de, por exemplo, o dia que a criança vai para a casa do pai, o pai querer ficar falando mal da mãe, e isso causar na criança uma sensação ruim em relação à mãe ou aos avós? Sim, causa um distúrbio total na cabecinha da criança, tá? Mas, na verdade, o que acontece, a maioria das vezes, quando acontece isso, vem de uma pessoa muito ferida, uma pessoa que saiu de um relacionamento ferido. Então, ela quer punir essa pessoa que separou dela, entendeu? E ela usa a criança para ferir o pai, né? Nós temos também, como forma de guardar a criança, temos a guarda compartilhada, porém, o que mais acontece, e a gente vai tratar das coisas que mais acontecem. Não adianta a gente ficar entrando no mérito de uma situação que existe, sim, porém, não é constante. O que mais acontece é a criança ficar com a mãe, e a mãe, num caso de separação muito conturbada, ela começa a fazer a alienação parental com essa criança. Ela cria, ela quer que a pessoa, que é o filho, repudie o pai, ela quer criar o filho longe desse pai. Então, o pai não vai participar das questões escolares da criança. Toda a vida da criança, desde a infância até a adolescência, o que essa pessoa, mãe, pode fazer para afastar a criança do pai, ela vai fazer, né? Eu tive um caso que a mulher separou do marido, muito aborrecida, muito ferida, e ela fez uma alienação parental muito pesada, porque ela inventou uma história de que o pai tinha abusado sexualmente do filho, né? Então, isso foi uma briga na justiça muito... Oi? Inventado. Sim, inventado. Inventado. Por que inventado? Porque isso aí foi para a justiça e foi provado de que não era verdade, que o que ela falou não era verdade, que estava ali caracterizada uma alienação parental. O juiz descobriu que não era verdade e era uma alienação parental. Ela recebeu a sanção, porém, ela continuou fazendo alienação parental. Esse pai foi para outro estado, não falou nada, porque nesse caso da mãe, se sair do estado, né, onde mora, tem que pegar a autorização do pai, e
hoje, para ele visitar o filho, ele tem que sair do estado dele para outro estado. Aí pergunta-se, por que você não entra na justiça de novo? E ele disse, eu não vou entrar na justiça de novo, porque eu não quero trazer mais problemas para o meu filho. É um sofrimento atroz. A criança, ela sofre muito com a separação dos pais. Sofre muito. Você, professora, você sabe. Isso, o rendimento escolar é prejudicado. A criança, ela tem dificuldade em tudo. Só pelo fato da separação, isso já traz uma série de problemas para a criança. E, somado a isso, ela ainda sofrer alienação parental, aí essa criança fica, esse ser humano, né, fica como? Ele fica arrasado, ele vai ter problemas, a gente vai ver lá na frente o que causa alienação parental, o que causa numa criança. Fica com uma sensação de incompletude, né? Sim, porque família, Tamara, família é pai, mãe e filhos. Com a separação, há quebra. E quando você tenta tirar o convívio dessa criança com um dos cônjuges, ou pai ou mãe, aí a coisa fica mais difícil, né? E aí é que entra a alienação parental. E a alienação parental, Tamara, é crime. É crime. Essa lei foi criada para tutelar isso. E tem sanções para quem pratica a alienação parental, né? Existe um psiquiatra inglês, deixa eu ver, George Garsnin, deixa eu ver se eu me lembro. Peraí, deixa eu ver se eu consigo ver aqui. Ele criou a sigla SAP, que é a síndrome da alienação parental. Por quê? Porque a criança ela fica com problemas psicológicos. E ele era especialista em tratar crianças que sofriam de alienação parental. E daí, então, foi que surgiu essa lei, né, para poder amparar isso aí e fazer sanções para que isso deixe de acontecer. Deixa só eu tirar uma dúvida assim. Eu tinha lido em algum lugar que, por exemplo, até o ato de alienação parental pode ser falar mal do outro, no caso, a mãe fala mal do pai, ou o pai fala mal da mãe, instigando essa criança a ter um comportamento ruim, ofensivo, sei lá, em relação ao outro. Isso procede diante da lei? Sim, procede. Isso procede, só que isso não é caso de você comunicar à justiça. O simples fato de falar mal da mãe ou falar mal do pai não é motivo para você ingressar com ação na justiça contra essa pessoa. Agora, quando a coisa chega a vias de você criar, a criança repudia o pai. A criança tem hostilidade, ela é hostil com o pai ou com a mãe, né, no caso, quem estiver provocando isso. Entendi. Então, fica uma criança manipulada. É uma criança manipulada. Então, ela deixa de ser criança, deixa de ser um ser para ser o quê? Um objeto, né? Para ser manipulado. Isso. Né? Então, aí sim, aí é algo pesado, que aí entra a lei para poder tutelar isso aí. E proteger a criança, né? Sim, proteger a criança. O Ministério Público sempre tem essa intenção de proteger a criança o máximo que puder. Então, eu queria te perguntar, você falou aí de pai, mãe, acabou citando avós. Quem são as pessoas, por lei, que praticam esse crime? Você disse até que tem mais ocorrências de mãe. Mas, por exemplo, diante da justiça, quem são as pessoas que praticam esse crime de alienação parental? Tá. Bom, esse crime de alienação parental, ele pode ser praticado pelos genitores, pai e mãe, tá, dessa criança, pelos avós paternos ou maternos, ou então, por exemplo, que você tenha uma prima ou uma tia que toma conta dessa criança, que ela tem influência assim direta, diária
com essa criança. Só uma pessoa ou só um grupo de pessoas pratica aquele crime, né? Por isso é que a lei fala dos quem pratica esse crime próprio de mão própria de alienação parental: pai, mãe, avós, paternos ou maternos, ou a pessoa que está cuidando da criança, que tem a guarda e a vigilância dessa criança. Aí pode ser acionado judicialmente, caso... Pode e deve. Né? Então, assim, você falou também, esse é um crime que existe há bastante tempo, as pessoas, de repente, nem pensavam que isso era crime, e depois, parece que em 2010, que você comentou, foi transformado em lei. Por que, então, a lei surgiu? E por que demorou assim tanto tempo, né? Tamara, esses casos não tinha nem essa nomenclatura, tá? Mas qualquer distúrbio de relacionamento entre a família, pai, mãe, filhos, sempre teve a chancela da lei civil, tá? E até mesmo da Constituição. Por quê? Porque o Poder Judiciário, ao tomar conhecimento que existe uma criança que está sendo manipulada, vai sempre haver, dentro da justiça, vai haver, no caso, a Constituição Federal ou a lei do direito civil, que vai amparar essa criança, né? Então, isso ficou na chancela da lei do direito civil e da Constituição durante muitos anos. Mas os casos não eram nem levados à justiça, a não ser como fosse uma coisa muito gritante, né? As coisas começaram a piorar, né? Quem começou achei, é Richard Gardner, o psiquiatra americano que fez a sigla SAP, que é Síndrome de Alienação Parental. Aí, tanto o Brasil quanto outros países começaram a ver isso de outra forma, porque havia consequências. Havia dano para as crianças. Então, no caso do Brasil, a lei foi promulgada, que é a lei que trata exatamente da alienação parental, que é a 2.318. Certo? Entendi. Então, a gente está falando de lei, você falou de algumas pessoas que praticam. E vamos às vias de fato. Quais são as sanções que essas pessoas podem receber? Tamara, o juiz, ele quando toma conhecimento disso, ele nomeia um profissional psicólogo que vai ouvir o pai, vai ouvir a mãe e vai ouvir a criança. Em constatando que há alienação parental, ele vai aplicar uma sanção que vai desde um aconselhamento até a perda do pátrio poder. Essa aqui é que pega, tá? Porque ele pode conciliar com o alienador e ele parar ali, tudo bem, mas ele pode não parar. Aí o juiz pode nomear, decretar que essa mãe, esse alienador, esse alienador, ele vai procurar um profissional da área de psicologia e vai se tratar. E aí é uma forma também, é a segunda maneira que o juiz tem de conciliar a situação. Não conseguiu, ele pode aplicar multa. Não conseguiu, retira a criança do meio do alienador e entrega para o alienado. E fiscaliza, né? Fiscaliza. Mas, geralmente, é difícil acontecer isso, da perda do pátrio poder. É difícil porque, na verdade, tem sempre assim o pensamento: caramba, quanto eu já prejudiquei essa criança, né? Vamos parar por aqui. Eu já fui aconselhada. Que alguém toma na sua consciência e fala assim: não, vou parar de fazer isso. Isso, exatamente. Eu estou trazendo problemas para o meu filho, porque ela já foi aconselhada.
ela já foi indicada para fazer um tratamento psicológico. Chega à conclusão que está prejudicando a criança e não a mãe ou o pai, né? Sim, quem recebe todas essas sanções é quem é o alienador, certo? Então, aí o alienador, ele chega a essa conclusão, a mais alta sanção é a perda do pai do poder, porque aí você disse que às vezes não acontece porque o próprio alienador chega à conclusão de que não, eu estou prejudicando o meu filho, ou deveria chegar, né? Certo. E o objetivo do alienador é ele prejudicar o outro, né? A mãe ou o pai. Certo. Ele não pensa é punir. É punir. A criança. Ele pensa assim, não, eu vou te zicar a pessoa, né? A princípio é isso que ele pensa. Isso, exatamente. Olha só, mais uma vez porque o direito ele é muito interligado, tá? Eu considero o crime de alienação parental, eu considero um crime doloso. Por quê? No direito penal tem o crime culposo e o crime doloso. O crime culposo é aquele que é praticado por negligência, imperícia e imprudência. Tá? Aconteceu. E o crime doloso, o agente ele tem ação, ele tem vontade na ação e no resultado daquilo que ele está fazendo. Então, eu classifico, eu, Jacira, classifico o crime de alienação parental como um crime doloso. E, olha, eu vou falar para você, como o Ministério Público ele pensa muito na criança, a gente não chega a vias do direito penal, a gente não entra na esfera do direito penal. Ele fala sobre prisão, cadeia, literal, para o alienante. Só que foi suprimido, por quê? Olha aí como entra o Ministério Público protegendo a criança. Porque eles entendem que, ao ver um pai sendo preso por essas questões, é mais um sofrimento para a criança. Então, eles não querem trazer mais a carga para essa criança. Então, o Conselho Nacional de Justiça retirou o artigo 10 dessa lei. Se você for lá na lei, você vai ver que tem, no artigo 10º, que fala sobre essa pena, a pena de reclusão. Beber uma aguinha, tá? Tô à vontade que você disse que corta um monte de coisa aí, tá bom. Estamos em casa, uma conversa entre amigas. Isso. Mas você percebe, pelo tudo que a gente já falou, o como é importante saber sobre isso, tá? Você, lá no final, nós vamos falar sobre o que essa criança padece, no que ela padece, o que pode acontecer com ela. É terrível, Tamara. A fase adulta reflete muita coisa da infância, né? Verdade. Eu, assim, a minha vivência, ela é um pouco diferente de tudo que a gente está conversando aqui, apesar de meus pais serem separados, né? Eles são separados, mas são amigos, né? E, assim, nunca minha mãe abriu a boca para falar... nesse processo todo de separação deles, e nós crianças, meu irmão e eu, minha mãe nunca abriu a boca para falar do meu pai, igualmente meu pai, né? A gente tinha uma convivência boa, pacífica, e minha mãe sempre, ligou para o seu pai hoje, e a gente ia para a casa do meu pai, minha mãe também, né? A gente ia junto, uma vez por semana, pelo menos, para a casa do meu pai, ia todo mundo, e quando a gente estava em Magarça aí, minha mãe já ligou para o seu pai essa semana, e sempre foi assim, para mim, acredito que para o meu irmão também, sempre foi algo muito tranquilo, porque a gente estava sempre aí, né, os 4, de convivência, né, dadas as suas devidas colocações de 2 separados, e que são amigos, né? Assim, eu não, graças a Deus, eu não tive esse problema, mas conheço gente que sim.
né? E eu, como educadora, vejo esse tipo de coisa o tempo todo. Exatamente. Como educadora, você deve ver muita coisa, tá? Porque reflete lá também. Seria o normal a separação, já que não tem mais jeito de ser, Tamara, seria racional que separasse amigavelmente, continuassem, cada um continuando a sua vida. O ideal é que não se separe. O ideal é que não se separe. Porque é ruim, né? O divórcio é um luto, né? É algo terrível que acontece no casal, nos dois, e também com os filhos. Mas já que aconteceu, vamos levar a coisa de uma maneira que as consequências disso aí sejam minimizadas ao máximo, né? Principalmente para um filho. Pensar, e sua mãe é uma pessoa sábia. Existem mulheres que são sábias, então elas conduzem isso aí numa boa, né? Mas existem aquelas que não pensam. Desculpa. E como a gente já falou antes, pensa que está aqui o outro, mas na verdade quem está saindo ferido nisso tudo é a criança. É a criança. Ela divide essa dor toda, ela passa essa dor toda para a criança. Um psicólogo, não é minha área, né? Mas um psicólogo ia destrinchar isso bonito, tá? Parece, né? Mas aí é uma ideia que você está dando. Exatamente, a continuidade desse assunto, né? É uma ideia. Jacira, qual é o prejuízo da alienação parental na vida de uma criança? Sim, os prejuízos são muito fortes, porque você cria uma criança arredia, essa criança tem, e adulto também, na fase adulta também, ela tem dificuldade de se relacionar com outras pessoas, tá? Ela está propensa a enveredar num caminho de drogas e de alcoolismo, tá? E o pior de tudo, que ela está propensa a cometer suicídio. Caramba. Comprovadamente, cientificamente. Pessoas que tratam de crianças que sofreram de alienação parental. Você vê que ela começa com dificuldades de se relacionar, ela tem problemas na escola, tá? Ela está propensa a enveredar por esse caminho de alcoolismo, de drogas, e até mesmo cometer suicídio. Então, a situação, ela não é simples. Ela não é simples. Você vê o dano que um pai ou uma mãe pode causar com uma criança. Por isso que eu chamo isso de crime, né? E a lei também chama de crime, e a gente vai passeando, né? Porque no direito penal também tem o crime continuado. Você tem intenção de atingir a uma pessoa, você acaba atingindo outras. Na verdade, a mãe não quer atingir o filho, quer atingir o pai, mas o crime é continuado. Então, atingiu o filho, entendeu? Então, essa questão, mais uma vez eu repito, é uma questão para ser discutida, para ser apresentada, para ser conhecida, para a gente tentar ajudar alguém que esteja passando por isso. Porque, às vezes, como eu falei inicialmente, às vezes a pessoa pratica sem saber que está praticando e sem saber as consequências disso lá na frente. Né? Sem saber que é crime, né? Exatamente, não. Você deveria pensar no filho, mas de repente não atentou para isso, sei lá, achando que era justamente o outro. Exatamente. E é importante a gente falar isso, mais uma vez eu estou repetindo, porque é esse tipo de pessoas que a gente recebe na igreja, né? Aí para cuidar, para abraçar, para tratar, para fazer levantar, para trazer esperança, para mostrar que é amado, para mostrar que Deus é pai, Deus é um pai bondoso, pai de amor, mudar a perspectiva de uma pessoa em relação ao pai, porque de repente o pai terreno não foi um bom pai,
ou foi colocado para ele que o outro não era um bom pai, mas o nosso pai celestial, espiritual, é bom, é amoroso, né? Isso que a gente está aí como igreja para fazer essa diferença. Exatamente. E outra coisa, a criança que tem problemas de relacionamento com o pai não tem um bom relacionamento com Deus. Jacira, era isso então, ela que eu ia falar, mas precisa resolver esse problema para poder a vida dela aqui fluir, né? Era isso que eu queria falar. Eu tinha até esquecido dessa questão, mas você falou algo importantíssimo. Penso eu, e eu já comentei isso algumas vezes, que Satanás está aí para roubar, matar e destruir. E a destruição pesada dele em relação à família, uma das questões tem a ver com isso. Que ele quer destruir a visão que a pessoa tem de pai, né? Exatamente. De mãe. Então, quer destroçar isso dentro da pessoa, quer causar essa lacuna, porque aí a pessoa não vai ver Deus como um pai bondoso, amoroso, né? Ele pode vir como um ser superior ou alguma coisa, mas como distante, pai, ele vai sentir dificuldade. Isso. Exatamente. A gente está aí para dizer que não, para mostrar que é diferente. Deus é um pai amoroso, que não abandona, que é aconchegante, ele não é distante, ele é um Deus de perto, é um pai presente. De perto. Ele é presente. Ai, então mesmo, coisa boa, hein? Né? Muito bom. Né? Se deixar, a gente fica falando, né? E você? Como você reflete Deus, esse seu pai amoroso? Como você reflete Deus na sua área de atuação? Como ele é refletido aí no direito? Sim. Tamara, tem uma linha assim muito tênue entre o direito e Deus, né? Porque Deus é justiça, né? E nós trabalhamos exatamente com justiça. E ele é o juiz. Oi? E ele é o juiz. E ele é o juiz, né? Jesus é nosso advogado, Deus é nosso juiz. Está tudo em casa. Está tudo em casa, né? Mas no exercício da minha profissão, eu tenho muita gratidão a Deus. Eu tenho muita gratidão. Porque foi Ele que me permitiu que eu fosse o que eu sou. Tá? Na verdade, eu não sou nada, mas o que eu sou, o pouco que eu sou, foi Ele que me deu. Então, eu tenho muita gratidão por Ele ter me feito e me ajudado a chegar onde eu cheguei. Né? E ter a cabeça que eu tenho, o entendimento que eu tenho. E com isso também eu poder ajudar algumas pessoas. E o advogado, principalmente o advogado de família, a gente recebe muitas pessoas, aí vem, né? As pessoas feridas, que vêm para pedir o divórcio, para pedir a separação, ou para fazer um oferecimento de alimentos, ou para fazer uma guarda, um pedido de guarda. E isso são assuntos que mexem muito com eles, com o pai, né, e a mãe. E a gente recebe muita gente ferida, muita gente destroçada. Eu tenho uma cena na minha cabeça que depois, no final, vou te contar que eu resolvi uma determinada coisa por essa cena que não sai da minha cabeça. Mas a gente recebe, no que a gente recebe, no meu caso, Tamara, começa assim, o aconselhamento. Para que se pense mais se é exatamente isso que eles querem, se tem filhos, se não tem filhos, se eles não querem tentar de novo, o que isso pode provocar, né? Essa separação, o que pode provocar, se não há como resgatar aquele amor que levou esse casal até o altar, né? Ou se unir. E isso é todo um processo de aconselhamento que a gente faz. Eu faço, tá? Eu faço porque dinheiro para mim não é tudo. Eu fico muito mais feliz de ver um casal que entrou querendo se separar e sair dali bem e eu perder meus honorários do que ganhar e facilitar que eles nunca mais sejam felizes, né? Então, a minha cabeça é essa, né? Meu coração é esse. É muito triste você ver isso.
Então, a gente, nesse aconselhamento, nessa visão, eu vejo muito Deus aí, porque a gente sozinho, sem Deus, eu tributo a Deus ser e fazer como eu faço. Eu sou perfeita, eu faço o melhor? Não estou falando isso. Mas as pessoas podem sentir que há algo diferente. E esse algo diferente não é de ser humano para ser humano. É algo diferente, onde você pode, naquele momento, apresentar Deus a essa pessoa, né? Que Deus é poder e que Deus é refletido na minha profissão através desse entendimento, né? Eu primeiro aconselhava, eu primeiro via, porque hoje em dia não se faz muito não, mas na lei, a lei diz que o juiz, antes de decretar o divórcio, a separação, ele é obrigado a tentar uma reconciliação. O juiz não faz mais isso. O juiz fazia, hoje ele não faz mais isso. Mas já que eu tenho esse entendimento de Deus, e aí eu reflito Deus, eu faço exatamente isso. Agora, o que eu tributo isso, essa visão, esse comportamento, eu tributo a Deus, e não a mim, a Deus. Então, é dessa forma que eu vejo como ele é refletido em mim, né? Na minha profissão. Agora, o que eu ia falar é que uma vez eu fui fazer um divórcio num cartório de uma pessoa conhecida minha. Ela pediu para eu fazer. Foi uma gratuidade, que eu mais fiz na minha vida foi gratuidade. Não tem condição de pagar. Precisa ser justiçado. E não é a Jacira que vai deixar de fazer isso, né? Mas deixa isso à parte. Desculpa. Mas essa mulher, esse rapaz era conhecido meu. E ele pediu para eu fazer. Ele olhava com um olhar assim, tão desesperador e cheio de lágrimas. Eu, naquele momento ali, decidi que nunca mais eu ia fazer um divórcio sem que eu visse plena confiança de um e de outro naquilo que realmente eles queriam. Porque aquela cena não sai da minha cabeça. Como aquela mulher estava sofrendo, e ela passava aquilo para mim e não tinha mais como voltar atrás. Aquele olhar cheio de lágrimas, aquele rosto triste demais. E eu assim, meu Deus, eu estou colaborando com isso, né? Eu me senti assim. E foi aí que eu decidi, não faço mais, a não ser que eu, como disse anteriormente, a não ser que eu veja que há plena convicção daquilo que eles querem. Existem casais que já são separados há muitos anos, que já vivem até com outras famílias. Então, isso aí é fácil de fazer. Mas uma coisa recente é difícil, é muito difícil. Então, por que eu falei sobre isso? Eu falei sobre isso porque eu não tive a oportunidade de oferecer a esse casal a reconciliação, coisa que eu sempre fiz, né? Então, respondendo a essa pergunta de como Deus é refletido na minha profissão, eu digo que graças a Ele, né, tributo a Ele também, que o máximo que eu pude refletir, né, eu refleti Ele sim. Poxa, tão bom também a gente contar a experiência, né? Ai, Jacira, foi tão bom. Muito obrigada, tá bom? Sim. Obrigada. Assim, vou te ser muito sincera, foi além da minha expectativa. Né? Eu pensei que a gente fosse ia falar de lei, mas a gente falou de tanta coisa boa. Muito obrigada, tá bom? Nada, filha, não agradece, não. Porque, Tamara, esse assunto aqui a gente pode abordar de outra forma, mas é de uma forma mais didática, que não interessa para o nosso objetivo, não interessa, né? Então, a gente passou, assim, uma coisa que não foi superficial, mas também não foi tão profunda, né? Porque a gente precisaria de mais tempo para isso, mas foi a minha parcela de contribuição e eu espero que eu tenha conseguido contribuir. Né? Estou feliz, Tamara, estou feliz porque é muito importante para mim ajudar, é importante para mim ser útil, então, para mim foi muito bom. Para mim também.
Te agradeço muito, tá? Eu agradeço. Obrigada, beijinho, tá? Beijo, fica com Deus. Deus te abençoe também. Muito bom ter participado.